Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos fazer uma leitura do Sermão de Santo Antônio aos Peixes, do Padre Antônio Vieira. Mas antes de fazermos a leitura, vamos fazer um pequeno contexto histórico, literário, biográfico, tá certo? Então esse sermão ele foi proferido, como o próprio nome indica, na ocasião, no dia de Santo Antônio de Pádua, e foi proferido em 1654, aqui no Brasil. Bom, o Padre Antônio Vieira nasceu em 1608 em Lisboa e foi um sacerdote católico da Ordem dos Jesuítas, da Companhia de Jesus. Essa companhia ela foi fundada no contexto da Contra-Reforma Católica e foi muito conhecida pelo seu trabalho de catequização e conversão dos novos povos dos continentes descobertos durante as grandes navegações. O Padre Antônio Vieira veio muito cedo para o Brasil e aos 15 anos ingressou nessa ordem. Ele testemunhou aqui no Brasil as invasões holandesas, foi professor de retórica em Olinda, professor de teologia em Salvador e dedicou toda a sua vocação a missões catequéticas, principalmente no interior do Brasil, e pregações em todo o norte do Brasil. O Padre Antônio Vieira foi o maior representante do barroco na língua portuguesa e, com certeza, se não o maior, um dos maiores prosadores da nossa língua. Nessa época, na época do padre, os sermões eram um evento regular, esperado por todos, e disse que nos seus sermões, dados no púlpito, acorriam multidões para ouvir. Tamanha era a profundidade das suas reflexões, a beleza literária dos seus discursos e a sua performance como orador sacro. Era um grande orador. Então, era um discurso cheio de vida, impetuoso. As pessoas realmente tinham prazer, né, de ouvi-lo. Quanto à forma, a primeira coisa que a gente tem que se atentar a esse texto é que é um texto, então, do gênero sermão. O sermão é um texto de tipo retórico. Então, é um discurso proferido por uma autoridade eclesial com o fim de emendar os fiéis, louvar as virtudes, corrigir os vícios, rememorar os meios e os fins da religião e assim por diante. Então, é um discurso que visa criar uma certa mudança de atitudes, de hábitos, de percepções, de ações e assim por diante. Quanto ao sermão mesmo, o conteúdo dele, o Padre Antônio Vieira toma como ensejo o milagre de Santo Antônio aos Peixes, um milagre ocorrido em Rímini, no norte da Itália, em que o santo foi pregar para um grupo grande de cátaros, uma seita muito poderosa na época, que era predominante naquela cidade. E ao pregar para esses homens demonstraram grande indiferença e até hostilidade. Então o santo se virou, foi para as costas, para as praias da cidade e começou a pregar em direção ao mar. E é testemunhado por muitas pessoas que vários peixes de tamanhos e espécies diferentes começaram a encher as praias com a cabeça emergida, como se estivessem ouvindo, atentados àquele discurso de Santo Antônio. Então o Padre Antônio Vieira toma esse milagre como ocasião para se referir aos homens da colônia no Brasil que não ouviam, né, a voz da verdade e continuavam a causar escravidões, degradações contra os índios do Brasil. Então esses senhores e colonos das vilas e fazendas do Brasil colônia que causavam esses males contra os índios no Brasil. Mas também a alegoria ela tem um sentido mais universal. O Padre Antônio Vieira aproveita esse ensejo para falar também da vontade de poder e domínio sobre o próximo que habita no coração de todos os homens e que se manifesta socialmente na forma de abuso de poder do mais forte sobre o mais fraco. Além dessa profundidade e reflexão, o texto ele é composto de maneira muito bonita. É um sermão muito bom de ler e de se ouvir. Então a gente recomenda que vocês façam a leitura completa do sermão, vale bastante a pena. E a gente vai ler aqui apenas um pequeno trecho. Vamos ouvi-lo então. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não é isso que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão. Para cá, para a cidade é que é vez de olhar. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros. Muito maior açougue é o de cá. Muito mais se comem os brancos. Vedes vós todo aquele bulir?
Vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas, vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair, sem quietação nem sossego, pois tudo aquilo é andarem buscando os homens, como hão de comer e como se hão de comer. Morreu algum deles, vereis logo tantos sobre o miserável a despedaçá-lo e comê-lo. Comem-no os herdeiros, comem-no os testamenteiros, comem-no os legatários, comem-no os acredores, comem-no os oficiais dos órfãos e os dos defuntos e ausentes, come-o o médico que o curou ou ajudou a morrer, come-o o sangrador que lhe tirou o sangue, come-o a mesma mulher que de má vontade lhe dá para mortalha o lençol mais velho da casa, come-o o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos e os que, cantando, o levam a enterrar. Enfim, ainda o pobre defunto o não comeu a terra, e já o tem comido toda a terra.